Antes de começar minha apresentação, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Eu sou pequeno demais para ensinar alguma coisa, mas estou aqui para partilhar tudo o que eu tiver aprendido, o que eu estou aprendendo e o que eu estarei aprendendo do meu pai, Dr. Vijay Kar. Então, antes de iniciar qualquer apresentação, eu sempre presto um tributo a esse grande homem, Dr. Hahnemann. É por causa dele que estamos aqui, somos uma família. Em segundo lugar, eu sempre peço a bênção do meu pai. Ele não é só meu pai, ele é meu professor, meu guia, meu filósofo, tudo para mim. Eu me lembro que quando crescia, durante meus anos escolares, na faculdade de medicina também, eu sempre acompanhava o meu pai aos seminários. Sempre que ele fazia seminários, eu o acompanhava. Eu não entendia nada de homeopatia, mas eu ia com ele, eu o acompanhava. À medida que o tempo passou, à medida que eu cresci e que eu entrei na Faculdade de Medicina Homeopática, essas viagens realmente me ajudaram a entender a matéria muito melhor, entender a matéria médica, entender o organon, entender todas as matérias associadas, porque a gente tem que ouvir as coisas várias vezes. Ela tem que entrar pelas nossas orelhas, ouvidos, e se tornam, então, uma ação reflexa. À medida que eu passei pela Faculdade de Medicina, eu comecei a assisti-lo, a trabalhar com ele, a estar com ele na sua clínica e a entender, naturalmente, a matéria médica, o organon e sua aplicação. Um dia, eu perguntei para ele: como que o senhor prescreve tão rapidamente? Sempre que um caso novo aparece, ele estava pronto para prescrever. Aí eu perguntei para ele: o que fez com que o senhor prescrevesse com tanta rapidez? E ele disse: eu não vou dizer para você. Você tem que sentar ao meu lado, você tem que observar o que eu estou fazendo, e aí você vai me dizer como que eu prescrevo, vamos dizer, com tanta rapidez. Então, eu estava observando tudo o que ele estava fazendo em termos clínicos, as ciências associadas, o seu conhecimento de homeopatia, observando. E eu acho que depois de 5 dias ou 6 dias, ele me perguntou: e agora, você entende por quê? Aí eu disse: não exatamente, mas alguma coisinha já entendi. Você entendeu a personalidade, o senhor entendeu as personalidades muito bem. O senhor entendeu o paciente como um todo muito bem, como que ele está reagindo. A reação no sentido de que, por exemplo, uma pessoa muito irada, muito impulsiva, meiga, muito estável, calma. Então, que tipo de pessoa? Aí ele falou: sim, exatamente. Entender a reação de um indivíduo, entender a personalidade de um indivíduo é importante. Mas o próximo passo, uma vez que isso esteja entendido, o próximo passo vem o seu conhecimento da matéria médica. Ele me disse que o conhecimento da matéria médica tem que ser sólido, tem que ser bom, e não só isso,
a aplicação enquanto você estiver resolvendo os casos. Então, eu fiz grupos de certas constituições ou disposições, como ele já mencionou ontem. E se houver uma pessoa que está, por exemplo, irritada, que é inquieta, então nós temos alguns grupos de remédios dos quais, né, sobre os quais nós podemos pensar. Então eu comecei a estudar o repertório, estudando a matéria médica, né, e aí descobrimos, então, alguns remédios, um grupo de remédios, e esses, então, ele falou, eu vou dar a vocês os pontos de entrada práticos, as indicações e os pontos de diferenciação, né, mais particulares. Mas antes disso, você tem que saber a disposição dos grupos. Aí, então, ele fez uma disposição aqui, remédios, pessoas raivosas, a gente tem um grupo de remédios para elas, a pessoa, uma disposição extrovertida, introvertida, você tem então grupos de remédios. Então, aqui nós estamos falando da esfera mental, mas ele falou que nós temos que saber também qual é a disposição geral do paciente. Quais são os termais, quais são a situação de sede e quais são as afecções, né, laterais, então, complementares. Então, ontem ele nos mostrou as abordagens diferentes para casos psóricos, psicóticos, psicossifilíticos e casos sifilíticos. Então, o Dr. Hahnemann também mencionou em seus aforismos sobre a disposição, ele diz, desde que todas as outras assim chamadas doenças corporais, a condição da disposição e da mente está sempre alterada. E em todos os casos de doença, nós temos o chamado para a cura. O estado da disposição do paciente tem que ser anotado, vamos dizer, de forma particular, junto com a totalidade dos sintomas. E se nós rastrearmos ou fizermos, então, um retrato preciso da doença, nós teremos que fazer isso para poder tratar com sucesso. No aforismo 211, isso é verdade, de tal forma que o estado da disposição do paciente determina de forma principal a seleção do remédio homeopático, como sendo um sintoma característico, decididamente característico, que pode, no mínimo, permanecer escondido do clínico, a não ser que ele procure cuidadosamente. E na nota de rodapé 122, ele diz, então, esse remédio raramente ou nunca vai afetar de uma forma rápida ou permanente, ou vai curar de uma forma rápida ou permanente um paciente de uma disposição quieta, calma. Então, um pouco de Nux vomica vai dar um bom serviço onde a disposição for meiga e fleumática. Pulsatila, por exemplo, onde for uma pessoa feliz, alegre, obstinada, ou Ignácia, onde for uma disposição, vamos dizer, imperturbável, uma posição calma, né? Uma posição de uma pessoa que não se constrange facilmente. Mesmo se a totalidade dos sintomas tiver sido coberta, porque a disposição da Nux vomica realmente é irritada, é de um paciente irritado. Então, ele fala também que a pulsatila, repetindo, onde nós temos uma disposição feliz, alegre e obstinada, e Ignácia, onde nós temos uma disposição imperturbável e que, vamos dizer, não se assusta ou não se torna constrangido.
Então, a pessoa irritável, né, não vai funcionar. Então, nós temos que ter uma disposição que seja, vamos dizer, calma ou imperturbável. Então, isso se trata da disposição mental. O Dr. Vijayka também falou que nós temos que dar importância aos gerais e às afecções, então, laterais ou colaterais. Então, a mente também é importante ao chegar a esse mínimo. E também a droga, o remédio é muito importante. Então, ele nos mostrou várias abordagens para casos psóricos, psicóticos e sifilíticos. Então, em resumo, aqui em doenças lentas, psicossifilíticas, ele diz que nós usamos a abordagem Kantian, ou kantiana, mas em doenças mais rápidas, nós usamos o método Bonninghausen. Então, nós fizemos passos aqui, então, a serem tomados. Nesse caso, seria identificar o miasma, doenças lentas, né, psicossifilítica. Aí, passo 2, a jornada da doença, endoderma, mesoderma, neuroectoderma. Em terceiro lugar, se houver uma causa relevante ao caso, se, por exemplo, for de origem recente, e encontrar também as rubricas da mente que tenham a ver com o miasma. Se a doença for sifilítica, então nós temos que descobrir uma rubrica sifilítica. Se for psicósica, então nós temos que procurar essa rubrica na mente. Então, essa é a primeira disposição mental. E aí, os gerais, os termais e a sede são extremamente importantes. E aí, também, a constituição física do paciente. Ele é gordo, flácido, obeso, baixo, ou ele é magro, emaciado, alto, comprido. E também na disposição geral nós temos as afinidades laterais. Nós temos remédios que são predominantemente para o lado direito ou para o lado esquerdo. Alguns remédios, então, vão da direita para a esquerda e alguns vão da esquerda para a direita. Então, nós temos que sabê-lo com clareza, saber isso com clareza, o que faz com que o nosso trabalho fique mais fácil no sentido de alcançar esse mínimo. E aí, depois, passo número 10, fazer a repertorização do caso e depois fazer a diferenciação dos remédios. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver os efeitos, no caso, a afecção lateral, a afinidade lateral. Nós temos alguns remédios que são para o lado direito, predominantemente, e outros que são predominantemente para o lado esquerdo. Então, quando ele me deu isso para estudar, ele falou, estude isso, mas tente entender por que um remédio especificamente é para o lado direito ou outro tem essa afinidade com o lado esquerdo, direito ou esquerdo. Então, como nós sabemos, o nosso cérebro direito controla o hemisfério direito controla o lado esquerdo e vice-versa. Então, há algumas qualidades que são enumeradas. Então, quais são as qualidades do hemisfério esquerdo? Então, vamos ver essas qualidades. As pessoas que têm o hemisfério esquerdo dominante são analíticas, elas podem analisar as coisas rapidamente e pode chegar a uma conclusão, então tomar decisões rapidamente. Pessoas positivas, ele diz, lembra? Então, dessa maneira, se você tiver, então,
uma dominância do hemisfério esquerdo que controla o lado direito. Então você trabalha, você escreve, você ganha dinheiro. Então a mão direita é para quê? Para trabalhar, para dinheiro, né? Para analisar, entender. Então, ou seja, positividade, trabalho duro. Então esse aí é para o lado direito. Ou seja, a dominância do hemisfério esquerdo do cérebro. Então, são positivas, personalidades positivas, pessoas que vão à frente, fazedores, realizadores. Então, são pessoas que conseguem realizar as coisas a qualquer custo. Lógicas. Elas têm que ser lógicas. E a análise das coisas, dos fatores é muito boa. As qualidades mentais, muito fortes, responsáveis, personalidades, dominadora, ditatorial, tipo de personalidade que realmente a gente vê com pessoas com esse hemisfério predominante. Como eu disse, realmente são workaholics, pessoas que trabalham. São pessoas industriosas. São multipoliglotas na área de linguagem. Algumas pessoas que têm realmente uma boa aptidão para idiomas e algumas pessoas que não conseguem aprender idiomas com facilidade. Aprendem alemão, português, inglês, francês, qualquer dialeto falado na Índia. Então, o aprendizado do idioma é fácil, o conhecimento para essas pessoas, a capacidade de análise é muito boa. Então, eles podem usar isso muito bem. Então, a atitude para aprender idiomas é muito boa nesse tipo de pessoa com hemisfério esquerdo dominante. Então, ou seja, trabalho, dinheiro, você trabalha mais, você vai ganhar mais. São bons investidores, pessoas que trabalham, por exemplo, em departamentos financeiros, gerenciamento financeiro, são muito boas para esse tipo de trabalho, para esse tipo de gerenciamento. Então, elas são pessoas que calculam, são calculadoras, né? Como investir, o que vai dar realmente o melhor retorno. São pessoas, thrust, impulso, energia, poder. São pessoas dominadoras, ditatorial, tem poder, tem aquela urgência de fazer alguma coisa, de chegar a algum lugar, de atingir uma meta. Dominadora, ditatorial. Então, que tipo de remédios nós podemos pensar para esse tipo de pessoa? Quando nós temos essas qualidades na nossa matéria médica. Brionia, Licopódium, Licopódium, Nux vomica. Então, esses remédios na matéria médica vão ter uma afecção realmente para o lado direito. Essa afecção vai ser mais direcionada para o lado direito por conta dessa dominância do hemisfério esquerdo do cérebro. Então, vamos ver os remédios, né, que nós temos. Mas antes disso, vamos ver as qualidades, então, de uma pessoa que tem um hemisfério direito dominante. O hemisfério direito, quando tem esse dominante, ele controla o lado esquerdo. Essas pessoas são muito sensíveis, são muito emocionais. Qualquer coisa pode magoá-las. Mesmo se você falar uma palavra, às vezes educadamente, às vezes a pessoa fica magoada, porque elas são muito emotivas, elas choram com muita facilidade. Essa sensibilidade cria uma criatividade. São pessoas muito criativas.
eles podem escrever, eles podem fazer trabalhos manuais, podem criar, assim, reciclar. Eles são pessoas muito criativas, podem ser estilistas. A imaginação é tanta que às vezes sai da realidade, passa dos limites da realidade. Eles são poetas, são pessoas muito imaginativas. Como eu disse, eles são muito bons na parte da arte, eles são artísticos, eles pegam aí um pedaço de papel e conseguem desenhar coisas maravilhosas. Às vezes a gente está passando pelas ruas e a gente vê as pessoas fazendo caricaturas de pessoas. Então, são muito artísticas, com muita aptidão para escrever, para desenhar, fazer estátuas, criar esculturas, mexer com barro, gesso. São pessoas poéticas. Essa criatividade chega a um ponto que eles podem fazer rimas, criar rimas, fazer rimas, não é fácil. A gente tem uma rubrica que fala que é a mistura de versos. Essas pessoas podem criar versos com muita facilidade, podem rimar esses versos. Para fazer um poema simples é fácil, mas fazer essa rima, né, é muito difícil. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. São como canções de ninar para crianças, canções infantis, como Atirei o Pau no Gato, Terezinha de Jesus. Então, espiritualismo também, essa religiosidade, espiritualismo. Eles dizem que eles podem sentir a sensibilidade, as vibrações. Aí eles vão para as igrejas, para os templos. Ou eles sentem que tem uma comunicação com Deus. São muito filosóficas, têm uma espiritualidade muito aguçada. E eles começam a ler livros de filosofia, se interessar. São muito histéricas, né? São pessoas histéricas, elas têm reações excessivas, histeria, traços de histeria. Elas têm alucinações, também têm essas qualidades do hemisfério direito. Então, quais são os remédios que nós podemos pensar quando o hemisfério direito dominante? Quais são os remédios que nós podemos esperar? Ignácia, pulsatila, fósforos, carcinosina. Então, nós vamos tentar enumerar os remédios sistematicamente. Primeiro, quando a gente tem esse hemisfério direito dominante, não, me desculpem, o lado esquerdo, né? E aí tem a afecção do lado direito. Então, esses remédios... A primeira coisa é que tem essas qualidades mentais que a gente deve observar. Metal, argento, metálica e alumínio. Alumina. É basicamente muito estável, muito consciente, um tipo de personalidade muito consciente. Está sempre sorrindo. É um dos pontos de entrada para a Lumina do Dr. Vijay Kar, é que a pessoa está sempre sorrindo. Sempre que você vê um paciente, ele chega, todas as vezes que você vê, ele está sempre sorrindo. Você começa a pensar sobre a Lumina. E eles possuem uma ansiedade, um sentimento de culpa.
especialmente algumas senhoras que, na Índia em particular, elas brigam, as mulheres brigam muito com as suas sogras e elas chegam e falam assim, nossa, talvez pode ser a minha culpa, isso não está certo, eu me sinto culpada, porque eu tive uma briga com a minha sogra, com a minha nora, elas têm essa consciência, mas estão sempre rindo, muito confiantes, constipação e esquecimento, né? Então, o aluno tem muita sede e frio, são friorentos. A gentometálica também é muito similar a gentométrico. A pessoa é paciente, impulsividade. Eles querem provar, são impacientes, impulsivos, querem provar, basicamente, a gentonátrica quer provar. A gentometálica, ele é muito forte emocionalmente, mentalmente, especialmente as pessoas que são palestrantes em universidades, em seminários, que estão sempre usando sua voz, ou estão sempre falando em público, eles têm essa voz rouca. Você pode começar a pensar sobre a gentometálica. São dominantes, ditatoriais, são sensíveis também, mas também não do lado irritado, né? Uma das coisas que meu pai falou é que o argento e ouro metálica são não como uma mãe, mas como um filho. Vamos supor que o filho fique deixado com a babá em casa. Ela deixa aquela criança dormindo, mas ela vai fazer isso como uma tarefa, mas não com amor. É como se a mãe estivesse cuidando de uma criança, então ela vai fazer isso com muito carinho, com amor, com afeição. Então, ouro é mais de tarefas, uma consciência. Se a tarefa não for feita, então ele começa a ficar ansioso. Então tem muita irritabilidade, como estafiságria, então eles são explosivos. Mercúrio, paládio, metálica, esses remédios aí. E pulsatila também, ele colocou isso na lista. Do lado direito, ele fala que o pulsatila vai para a psicose e pode ter uma afecção do lado direito. O lado dominante esquerdo, na fase psórica, quando vai para a psicose, ele pode ter uma afecção do lado direito. Então, primeiro, nós vimos os remédios, nós vimos os grupos metálicos, né? Agora a gente vai ver os remédios positivos, que tem afecção do lado direito, arsênico, cânfora, cáustio, tilidônio, mercúrio, nox vômica, sípia. Ferro e lácteos também são positivos. Sépia. Eles também são pessoas realizadoras. É do lado esquerdo, sérum, porque a sensitividade no ferrum, ela aumenta, é muito sensível ao som, ao barulho, e o lácteo também ao toque. Eles são mais sensíveis. A qualidade de sensitividade aumenta. Então, essas pessoas são do lado do hemisfério esquerdo. Do lado esquerdo. Esses remédios positivos, a gente também pensa em arsênica, cânfora, mercúrio, lácteos, sépia. Depois dos remédios positivos, a gente pensa também das pessoas que estão ligadas ao dinheiro.
Primeiro, vamos lembrar os remédios mentais. A gente lembra de um grupo positivo. E depois a gente vai... nós vamos lembrar das pessoas que são ligadas ao dinheiro, esses remédios. Então, nós temos arsênica, braiona, calcária, laico, licopódium, pulsatila e sulfo. Arsênico tem a mente muito ligada ao dinheiro. Esses pacientes, quando eles chegam à nossa clínica, quando você faz a primeira prescrição e ela não está correta, o paciente volta e começa a falar sobre dinheiro. Ele fala, sabe... Ele falou assim, nossa, nesses 15 dias eu tomei o remédio, mas eu não me senti melhor. Então, mesmo quando eles falam sobre dinheiro. Mesmo quando falando com dinheiro, eles são muito ávaros, eles não gostam de gastar dinheiro, não gostam nem de falar de gastar dinheiro. Eu errei arsênico, né? Eu prescrevi arsênico, não funcionou, né? Eu prescrevi para ele e aí quando eu consultei meu pai, ele falou, não, ele não é arsênico, ele é Nux vomica. Ele falou, todos são dominantes, são ditatoriais, são realizadores, são pessoas, julgam muitas pessoas, né? São críticos, mas o arsênico é para dinheiro, realmente, está mais ligado a dinheiro. Ele quer dinheiro, ele quer economizar dinheiro, ele tem avareza, né? Então, e o Nux vomica é mais para realização e sucesso. Nux é mais para realização, ele vai continuar a conseguir as coisas, e o dinheiro vem como consequência. Então, ele quer sucesso, ele quer ter sucesso, na realidade. A Briônia realmente tem a ver com a mentalidade empresarial. Então, se ele dar alguma coisa, ele realmente já está pensando numa compensação. Não dá ponto sem nó. Então, assim, a pessoa que realmente quer ter uma compensação maior do que aquilo. Então, tudo que ele fizer tem um objetivo. Calcário também tem essa mentalidade virada para o dinheiro por causa dessa sensação de insegurança, que também pensa então nesse acúmulo de dinheiro, de riqueza, né? Insegurança sobre o futuro, pobreza, medo da pobreza, calcária também, a licopódium, pulsatila e sulfur, né? Nós temos os remédios positivos e nós temos também os remédios que têm essa conexão com o dinheiro. Então, os remédios mais sensíveis, aqui nós temos essa afecção para o lado direito, afecção para o lado esquerdo com dominância do hemisfério direito. Então, são os remédios histéricos, Ignácia, Valeriana, etc. Todos os que estão aí, Crocus. Eu lembro um caso muito interessante de Crocus, que eu tomei esse caso quando eu tinha acabado de formar, né, em medicina. Eu estava fazendo anamnese, a senhora era muito vivaz, muito falante, loquaz. Então, ela entrou e falou, doutor, senta aqui, não quer falar comigo, eu posso te dar todas as informações. Aí eu estava fazendo uma lista dos sintomas, aí eu perguntei para ela, ao que a senhora é mais sensível? Ela falou, sensível? Eu sou sensível à vibração, ela disse, né? Aí eu não entendi o que ela disse. Eu falei, o que a senhora quer dizer com vibração? Ela falou, sempre que eu vou para um lugar novo ou uma reunião, quando eu conheço uma pessoa nova, eu posso imediatamente entender a vibração dessa pessoa. Se é uma pessoa ruim ou boa, e eu posso imediatamente sentir essa vibração do lugar. Se a vibração é boa ou ruim, eu posso imediatamente sentir isso.
E aí eu perguntei para ela, e aí eu falei para ela, o que você acha? E as minhas vibrações, quais são? Aí ela falou, não, são ótimas, sem problema. Mas aí eu não entendi o remédio naquela vez, porque ela era tão jovial, tão assim, feliz, uma pessoa. Aí eu apresentei o histórico pro meu pai, e aí nós estávamos trabalhando no caso. Aí eu falei para ele sobre esse incidente, e essa senhora é Crocus. Realmente, por conta da sensibilidade aguçada, ela tem sensibilidade mental e física. Elas podem sentir a vibração, vamos dizer, com muita facilidade. Um ponto muito importante é que mesmo qualquer nota que fosse tocada no piano, eu posso lembrar da música inteira. Você tocou uma ou duas notinhas no piano, eu lembro da música inteira. Essa memória para música é muito boa. A memória para música, para sons, é muito precisa. Então, isso é muito interessante do Crocus. E também um outro caso interessante, quando eu estava assistindo ao meu pai, do momento, desde que ele sentou, me fala alguma coisa, como é que está você e tal. Ele começou a cantar, eu comecei a conversar com ele, ele começou a cantar. Então, só uma palavrinha e ele começou a cantar. Então, interessante. Imediatamente, a aplicação foi feita, né, rapidamente, em função dos termais e da sede. Aí ele falou, esse homem tem que ser Crocus, porque uma palavra pode levá-lo, então, a músicas, como, por exemplo, uma melodia, né, pode levar a uma música, e essa grande sensibilidade, então, só pode ser isso. Esses são os remédios histéricos, e aí nós temos os metais. Especialmente, como eu falei, o ferro. Eles são dominadores, ditatoriais, são realizadores, vão atrás do que querem, mas a sensibilidade é muito alta, são muito sensíveis ao som, às luzes. O ferro é do lado esquerdo. Quando você vê uma personalidade muito forte, muito estável, dominante, ditatorial, e ainda do lado esquerdo, então a gente começa a pensar de ferro ou platina. Platina também fica mais do lado esquerdo, mas pode chegar para o lado direito, e para o lado direito, mas predominantemente do lado esquerdo. Então, um remédio similar à platina, eu me lembro, é o granitum. Granito. Granitum. É um tipo de carbono, basicamente. Tem muitas constituições na Índia, eu não sei se tem aqui, mas eles são muito similares aos platinas, muito parecidos, muito arrogantes, dominantes, ditatoriais, sensoriais. Me lembro um caso do Dr. Vijay Kar, que a pessoa era muito arrogante. Ele estava saindo com a sua mulher, ele estava brigando, estava passeando com a sua mulher e ela caiu na rua. E ela machucou, foi um tombo feio, e ele começou a perguntar, como é que você está, você se machucou? Ele começou a gritar com ela, isso é culpa sua, foi seu erro. Você não viu, você é sempre desse jeito. Então ele começou a brigar com ela. Esse mesmo homem, ele falou que se eu fosse o presidente da Índia, eu fecharia todos os programas de entretenimento. Eu acabaria com todos eles. Eu fecharia tudo, eu pararia com tudo isso, todos os festivais.
Eu não gosto disso. O doutor chegou e perguntou para ele que, pai, a filha chegou e falou, olha, eu quero casar com meu pai. E ele entrou, tirou 20 rubas e deu para sua filha e falou, vá lá, pode se casar. Então, esse homem, esse remédio, nesse caso, o Granita respondeu muito bem. Então, essas pessoas, esse remédio é muito similar à platina, mas eles não têm emoções. Não existe sensibilidade, não existe emoção. É igual uma pedra, né? Que fica lá na montanha por anos, que tem tempestades, vento, verão, mas não cria nenhum efeito na rocha. Ela não sai de lá, ela não se move. Então a diferença de a platina é sensível, é emoção, mas na gratina não existe isso. Eles podem ser quentes, sedentos. Quipro metálica, todos esses são a gente tem platina, ferro. Esses são muito histéricos. Esses remédios histéricos que vocês estão vendo. Crocus, todas essas medicações aqui para histeria. Então, esses remédios histéricos, então a gente tem todos esses metais, então a gente tem esses remédios histéricos também. Esses remédios são predominantemente psicóticos, com afecção do lado esquerdo. Psicótico, se for para o lado esquerdo, pode ser psórico ou pode ser sifilítico. Então, as pessoas do lado direito são dominantes, fortes, realizadores, ditatoriais, mas tem uma exceção também. Que se você achar um tímido, ou uma pessoa meiga, que tem essa afeição do lado direito, então a gente começa a pensar, ele pode ser calcária, ele pode ser ignácia, ou ele pode ser alúmina. Então, essas pessoas que têm personalidades tímidas ou personalidades ditatoriais, mas que têm essa afeição do lado direito, a gente começa a pensar calcária, igneia, alumina. Calcária pode ter características do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo, afeições são geralmente meigos, criativos, dóceis. Mas se você vê um remédio do lado esquerdo que seja forte, positivo, ditatorial, então, como eu disse, a gente pensa de ferro, platina, lácosis, sulfur e stanum. Então, a maior parte dos calcários são do lado direito. Então, calcária que fica mais na esfera psicótica são de afecção direita, são mais na psora, são do lado esquerdo. Se você vê no repertório, vocês vão ver calcária cado do lado direito, calcária flúor
e calcária foz do lado esquerdo. Então, do lado direito são psóricos. Basicamente tem uma insegurança, tem um medo de pobreza, de ansiedade pelo futuro, que faz com que a mente deles acumule, eles gostem de acumular muita riqueza, dinheiro. Então, do lado direito, na calcária flor, vem do lado esquerdo. Mas Barita também pode ser do lado direito, mas realmente é mais para o lado esquerdo. Barita carbe realmente para o lado direito. Beladona é predominantemente para o lado direito. Camomila é mais para o lado esquerdo. Beladona é mais vivaz, loquaz, irritada. É esse tipo de personalidade. E a camomila é o mesmo. A sensibilidade da camomila é exacerbada. Mas, então, faz com que ela seja mais para o lado esquerdo. Aqui nós temos licopódio. Tem pontos de entrada para licopódio. Como a gente vê, por exemplo, uma pessoa que senta na frente da gente com absolutamente nenhum sorriso no rosto. Você fala com a pessoa, você sorri para as pessoas, mas elas não retornam o sorriso. Eles se sentem realmente reto, com as costas eretas, assim, pretensiosos. Assim. Então, que pessoa arrogante, que mulher arrogante, que senhora arrogante. Mas à medida que a gente começa a conversar com eles, a conhecer essas pessoas, as pessoas se abrem. Então, licopódio, basicamente, realmente uma pessoa dura, né? Tem amor pelo poder. Especialmente pessoas que, por exemplo, trabalham nas grandes multinacionais, grandes executivos, são diretores de escola, donos ou executivos de grandes empresas farmacêuticas. Então, eles querem poder na mão. Então, a gente pode começar a pensar em licopódio. E nós vimos na Índia que nós temos, por exemplo, licopódio, por exemplo, é como se fosse o coco, né? O coco da Bahia, aquele, assim, então, de fora são muito duros, por fora e por dentro são macios. Então, na realidade, parecem ser fortes, rígidos, do lado de fora, mas aí você começa a conhecê-la, entrar, por exemplo, na intimidade dessa pessoa, então você vê que elas são pessoas mais acessíveis, mais dóceis. Então, aqui nós temos pessoas aqui do lado direito que são bastante dominadoras, mas também tem um lado sensível. Quando você começa a compreender essas pessoas, as pessoas tornam-se emotivas. E aí começam realmente vamos dizer, a chorar quando você agradece e tal. Então, são realmente emotivas, né? Outra coisa importante havia algum histórico de dominação, no caso. O pai era muito, vamos dizer, rígido. Todos dois, né, mãe e pai, realmente a pessoa pode entrar num estado de licopódio realmente, ou pode entrar realmente em precocidade e cria, por exemplo, uma fachada, cria uma, vamos dizer, couraça, né? Então, pode ser do lado esquerdo. Então, o primeiro lado a ser afetado é o direito, e aí depois vai para o lado esquerdo. Ou seja, duro do lado de fora e macio, ou, por exemplo, acessível do lado de dentro, para usar aquela metáfora do coco da Bahia, né? Então, aqui nós temos que perguntar o seguinte: você prefere comida quente? Que tipo de comida você gosta? Invariavelmente a resposta será: eu quero comida quente.
Eu não consigo tolerar comida muito quente ou fria, mas eu gosto de comida morna, no caso, né? Então, aqui, pensando em licopódio, né? Então, desejo de comida morna, né? Quente e personalidade dominadora. A maior parte dos carbonos, na realidade, são pessoas que pensam em dinheiro. No caso, nós estamos falando, são pessoas que são do lado direito, né? Então, carbonos pensam em dinheiro e, basicamente, a insegurança é a marca principal. Insegurança do futuro, ansiedade, medo de pobreza, que faz com que eles pensem em dinheiro, né, queiram acumular riquezas, aí lado direito, né? Mas tem também o lado sensível. E nós temos, vamos dizer, uma afecção do sistema nervoso e da pele também. E a pele é afetada e também tem aí, vamos dizer, um reflexo do lado esquerdo, e o carbono também, ácido carbólico também é para o lado esquerdo. Aqui são as afecções, né, de laterais. Então, como é importante conhecer quais são os remédios predominantemente do lado direito e do lado esquerdo, isso faz com que fiquem mais matemático e muito mais fácil para nós quando estivermos fazendo o histórico do paciente. Quando o paciente chega, por exemplo, com afecção do lado direito, então eu sei então que é uma pessoa com dominância da mão esquerda. Então eu começo a pensar nessa direção, a investigar nessa direção. Então, se ele tem uma afecção do lado esquerdo, então ele tem dominação do hemisfério direito do cérebro, então a pessoa mais emotiva. Então, aí, durante a minha anamnese, eu posso começar a fazer esse tipo de perguntas. Então, se torna mais matemática e mais fácil se a gente entender, então, quais os remédios que são mais voltados para o lado direito e outros mais voltados para o lado esquerdo. Então, esse é um grupo que ele me deu, então, alguns pontos de entrada. E outro grupo importante que ele me deu, no caso, foram os termais e as indicações de sede. Então, você tem que saber quais são os remédios sedentos e quais são os que sem sede, quais são os friorentos com sede e os friorentos sem sede. Não só para remédio, nós também pode acrescentar, né, outras cores na nossa prática, né? Mas esse é o grupo que tem que vir ao nosso pensamento quando a gente vê esse tipo de pessoa. Então, ou seja, pessoas com sede, sem sede, ou quente com sede, quente sem sede. Quais são os remédios que a gente tem que lembrar quando vemos, então, um quente e uma constituição quente com sede, sedento? Temos que pensar nessa forma. Em primeiro lugar, nós pegamos o grupo de pessoas vivazes, aqui o grupo locais, que é ópio, lácases, esses que estão aqui, né? Sulfur e ácido flórico. Nós temos o grupo vivaz, pessoas que são extrovertidas, chegam na clínica e começam a conversar. E aí, como é que tá? Como é que foi? Né? Não conhecem você ainda, mas começam imediatamente a conversar, né? São super tranquilos, pessoas assim, dão informação numa boa, falam alto, né? Falam demais. Então, todos esses remédios, lácteos, sulfur. Quando você encontra, vamos dizer, uma pessoa quente e sedenta em um remédio extrovertido,
pensa primeiro em sulfur. Primeira coisa que nós temos que pensar é em sulfur. Se não for sulfur, você pensa em lácases. Se não for lácases, aí a gente pensa em outros remédios. Mas eles pode ser também naja, Sancris, Crotalus, etc. Então, sulfur é muito vivaz. Nós vemos pessoas com sulfur, eles ficam contando vantagem, né? Então, eu lembro de um caso em que eu estava fazendo anamnese do paciente, ele entrou no meu consultório, ele estava sentado, uma pessoa muito forte, um bigode, né, bem grande. Ele falou, ok. Eu falei, por favor, vamos sentar. Ele falou para mim, por favor, sente-se, fica à vontade. Essa clínica era minha, né? Então, eu comecei então a conversar com ele, eu falei, ok, qual é a sua queixa, né? O senhor pode me dizer por que o senhor veio até meu consultório? Ele falou, não tem nenhum problema, não tem problema nenhum, minha mulher que me fez vir aqui. Então, eu falei, mas o senhor tem que ter alguma coisa. Ele falou, sim, um pouquinho de hipertensão, nada importante. Ele falou, tudo bem. Aí eu sabia que ele tinha hipertensão. Então, aí eu comecei a entrar no histórico. Aí eu vi, então, que ele era quente, né, sedento. Eu falei, pode me dizer alguma coisa sobre a sua natureza? Ah, sim, claro, por que não? Por favor, vai escrevendo aí, numa boa. Aí eu falei, tudo bem, estou escrevendo. Aí ele falou, quando eu era pequenininho, eu tinha lido a Bíblia inteira, o Corão e o Bhagavad Gita, então todos eles são os livros sagrados, então 9 a 10 anos, eu já tinha lido tudo isso. Eu falei, ótimo. Aí eu falei, mesmo os professores me pediam para ajudá-los, né, a entender, aí eu escrevia tudo, aí eu falava, o que mais? Ele falou, uma vez eu estava atravessando a floresta e chegou um homem, né, que estava carregando um pote, e aí eu quebrei a unha, e aí eu sangrei, né, assim, ou seja, um balde de sangue, né, caiu. Eu falei, nossa, um balde de sangue saiu. Aí o que aconteceu? Aí ele tinha um remédio, e aí eu coloquei, aí e parou o sangue. Aí eu falei, escreve isso. Eu falei, tá bom, vou escrever. Aí eu sabia que esse cara estava assim blefando, né? E eu estava cansado de escrever na realidade, mas eu tinha que escrever, né? Aí eu falei, e que tipo de roupa você usa? Algum caso específico? Ele falou, roupas? Bom, na realidade, eu não gosto de vestir roupa. As pessoas... assim, andar nu, né? O povo vai achar estranho. Então, por isso que eu uso roupa. Na realidade, eu não gosto. Então, aí eu entrei para apresentar o caso. Ele cumprimentou o Dr. VGK e falou, como é que vai o senhor? Vai bem? E aí, ele deu um presente e eu passei 1h30 escrevendo a história. Aí o meu pai falou, sulfur. Aí ele falou, tá, tudo bem. Sim. Então, foi 1h30 escrevendo o histórico desse cara. E aí, ele falou, esse assim, o marco, né, do sulfur. Sempre que eles dão presente, então, eles vão dar o cartão, né, o cartão de visitas, né. Então, quando eles dão... Na realidade, no presente, eles dão também 2 ou 3 cartões, né, para você distribuir, mais ou menos. Esse é ponto de entrada, realmente, simplesmente, ele pegou os termais, né, então, ou seja, a pessoa que fala vantagem, conta vantagem, a vestimenta realmente é muito elegante, né, a aparência é muito boa, né, mas dentro, realmente, a roupa está rasgada, na realidade, por dentro a roupa está rasgada.
mas assim, mas por fora realmente bem passado, bem arrumada, né? Então é uma pseudo-imagem na realidade. Lachesis também muito extrovertido, muito vivaz, mas muito agudo, né? Muito inteligente, muito brilhante, né? Na resposta, as respostas boas. O paciente com Lachesis são muito formais, né? Muito formais. Alô, como é que vai o senhor? Como é que está a sua vida? Então, está sempre assim, falando nessa tonalidade, lá que às vezes é muito formal na realidade. A inteligência, né, é tamanha que eles são muito manipuladores. Eles usam, então, a mente para, vamos dizer, suplantar os outros, né? Eles usam o poder da mente, vamos dizer. Então, pode manipular com facilidade, porque são tímidos, né? As cobras são geralmente muito tímidas, né? Tímidas. Então, elas tentam uma forma de, vamos dizer, sair. Então, pessoas de Lachesis vão fazer amigos ou fazer conhecidos, né, com pessoas que as pessoas têm bons contatos, que eles podem ajudar, né, esse pessoal de lá, que às vezes, quando eles estão com problema. Então, todos esses bons contatos, pessoas influentes, eles fazem esse tipo de contato, essa rede, né, de amigos, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, essa rede de amigos, pessoas influentes, então, sensível, então, pensa em Lachesis. Então, garganta sensível, então, qualquer toquezinho na garganta, eles começam a tossir. Então, aqui também, nessa região, também são sensíveis, especialmente as senhoras, por exemplo, a senhora usa colar ou qualquer coisa, joias ou gravata, terno, essas coisas. Não, realmente a resposta será não. Não conseguimos tolerar nada em volta do pescoço, tudo tem que estar aberto. Aqui o botão está aberto, então tudo assim bem frouxo, então isso aí é Lachesis. Eles brincam muito, já que eles são muito inteligentes, eles brincam demais, estão sempre brincando. Porque para brincar, para fazer piada, você precisa ser inteligente. Então realmente é muito peculiar. Até brincam consigo mesmo, fazem piada sobre si mesmo. Então, e para isso é preciso ser inteligente. Então, e o Simmons também é muito vivaz, mas pessoa que não tem vergonha, assim, não tem, assim, esse pessoal com esse tipo de cérebro é tão inteligente que não tem a menor possibilidade de você ganhar nenhum debate com esse tipo de pessoa. O que você disser, eles vão responder, né, e tem uma resposta inteligente. Esse tipo de paciente realmente tem o último a rir, né? Então, realmente, a mente deles é extremamente rápida, mas basicamente são muito ingênuos. Então, assim, ingênuos realmente, não é infantil, é ingênuo. Então, significa o quê? Ele age como uma criança. Então, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, chega e faz alguma coisa inconveniente, não porque ele queira ser obsceno nem nada, é uma pessoa ingênua, que não tem amadurecimento. Então, da mesma forma, então, essa droga também realmente é muito... É uma pessoa de coração aberto, fala tudo. Né? Conta tudo da sua história, não guarda nada no coração, não guarda nada em segredo. Então, ópio, as pessoas são também muito satisfeitas da vida, nunca se preocupam com a doença, nunca vão perguntar que doença é essa, vamos curar isso. Não estou nem aí, tanto faz, né? Seja tão satisfeitos. Eu me lembro de um caso de carcinoma que eu fui para visitar, então, essa paciente. Aí eu comecei a perguntar para ela, qual é a sua doença? Ela falou, câncer. Aí eu falei, tá. Aí eu perguntei,
Aí eu perguntei, mas qual a sua reação, então? Você não sente nada? Ela falou. Aí ela falou, qual deve ser a reação? O médico me falou, tá, que você tem com câncer. Então, tudo bem, aí, pronto. Por que eu tenho que ter medo? Eu vou morrer 10 anos mais cedo, 10 anos mais tarde. É normal, muito tranquila a respeito, né, da condição dela. Não se preocupa, não se... Então tem muita... É realmente um ponto de entrada muito interessante, realmente, como é que é o seu sono, outra coisa. Então, o sono pode ser leve ou pode ser muito profundo. Então, por exemplo, mesmo a pessoa que derrubar uma bomba do lado, ela não vai acordar, realmente. Então, pessoas que têm um sono muito leve, qualquer um alfinetinho que cair no chão, a pessoa já está acordando. Até, por exemplo, uma pessoa que anda bem devagarzinho, ou uma porta que se abre, realmente faz com que a pessoa acorde. Então, você pergunta, então, por exemplo, você tem um sono leve, qualquer coisinha que acontecer, uma porta que abrir, então realmente vai me acordar. Então, são pessoas, óbvio, então, aqui nós estamos falando também de pessoas que são organizadas, muito estáveis. Então, a mente está realmente trabalhando para organizar. Eles são bons planejadores, são bons palestrantes, são bons oradores. Pessoas extremamente estáveis, ópio. Veratrum realmente muito interessante. Nós temos muitos Veratrum, pelo menos em Mumbai. Como o sulfur tem muita extravagância, vaidade. Sulfur vai tentar mostrar que ele tem o contato com pessoas influentes, mas o Veratrum vai, assim, afrontar, né? Vai mostrar, exibir. Então, olha, eu tenho MP3, eu tenho isso, eu tenho 2 celulares, então, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu tenho 2 celulares, então, meu carro é o melhor, né? É brilhante. E sempre coisa de marca. O negócio não quer nada que seja padrão, comum. Eu não me importo de gastar, mas eu gosto de qualidade. Então, bem semelhante à platina. São muito bem vestidos, bem peculiares, gosta muito são muito exigentes, né? Gosta de suco, coisas refrescantes, e também tem um quezinho de irritação, né? E platina é mais convencido de que ela é grande, é melhor. Então, assim, não precisa nem mostrar, porque eu não preciso nem conversar com essas pessoas, porque eu sei que eu sou o maior, o melhor, the best, né? Então, agora o Veratrum tenta assim impressionar as pessoas. Olha, eu tenho MP3, MP4, eu tenho conheço fulano de tal e tal, pessoas que têm influência. Então, essa é a diferença, tá? Nós temos aqui também esse outro remédio aqui, muita medorrinum, né? Antecipação, né? Pessoas tem outros remédios, fósforos, argentum, etc., calcário, fósforo, medorrinum, silícia, muita antecipação, medo, mas o medo realmente é muito marcante. Eu não sei o que vai acontecer, não sei, eu estou sempre com medo, inquieta, especialmente à noite, quando eu vou dormir, eu tenho esse medo de que eu fico inquieto, alguma coisa vai acontecer, o medo do desconhecido, o medo de que alguém está me seguindo, que alguém está olhando por cima do ombro para ver o que eu estou fazendo, ou esquecimento, ou irritação,
Então, pode ser, por exemplo, fraqueza de memória ou muita raiva, muita irritação no medorríneo. Outros aspectos interessantes, você pergunta ao paciente, você dorme de bruço? Normalmente, em medorrhino, as pessoas dormem de bruço e nós usamos isso como um dos pontos de entrada. Por exemplo, a pessoa que dorme de bruço, a pessoa quente, sedento, que esquece, medo do desconhecido e desejo de tomar bebidas refrescantes ou sucos de fruto. Aqui nós temos medorrhino. Aqui nós temos Calisulf. É muito interessante também, muita ansiedade. Muita ansiedade, a ansiedade começa realmente desde a hora marcada, a hora que você você marca a consulta. Então, quando eles, por exemplo, ligam para o recepcionista e falam assim, olha, essa senhora quis marcar a hora, mas ela já está ansiosa, eu quero marcar tal hora. Ela fala, tal hora está disponível. Não, pode ser mais cedo. Então, fala com ele. Ele cura realmente com a doença. Então, ela vai ficando, assim, perturbando, por assim dizer, a recepcionista, né? Até a recepcionista falar com a gente. Você já curou esse tipo de doença? Será que, qual a patologia? O que vai acontecer? Será que eles leem na internet as coisas e aí vem e faz pergunta para o médico. Então, a ansiedade começa a partir daí. A ansiedade, especialmente à noite, que faz com que eles fiquem mais inquietos ainda. Está sempre brigando, está sempre implicando com as pessoas, criando problema. Eles estão muito ansiosos e eles dizem, doutor, você acha que eu vou ser curado? E eu digo, sim, você vai ser, espere, você vai ser, muito obrigado. Mas essas pessoas, eles irão dizer, doutor, você não está me curando. Você disse que está curando muitos pacientes, mas você não está me curando. Eu não vou deixar você até que você ache o remédio correto para mim. Eu vou ficar aqui e não vou embora para casa. Você tem que achar o remédio. Eles são amigáveis, mas eles são insistentes. Eles dizem, não, vocês têm que achar. Não como calcária, como que existe um lado ruim da ansiedade. Aqui eles estão cheios de superstição e o Kali aqui, não. Eles são muito inteligentes. O Kali e o Iodatum, eles gostam de brincar muito, gostam de fazer piadas e usarmos Opium, Lachesis. Eles são muito inteligentes e o elemento de iodo os torna muito hiperativo. Eles são muito rápidos e têm uma sede excessiva e um apetite excessivo. Muita fome. O elemento iodo provoca muita fome e a sede excessiva. O mercúrio é basicamente uma personalidade muito revoltante, é muito inquieta, muito revoltada. E o que nós utilizamos na nossa clínica, eles são rebeladores. Utilizamos nossa clínica como ponto de entrada. Eles são rebeldes. Eles têm precocidade de mente. Até mesmo em pequenas crianças, especialmente, quando você vê que os pais falando, doutor, a sua compreensão é muito boa. Eles estão falando e conversando. Quando nós estamos conversando assuntos importantes, a nossa criança consegue entender quase tudo que nós falamos. Ele é muito inteligente para a sua idade. Então nós sabemos que essa é uma criança precoce, que tem precocidade, como o licopódio e outros remédios. Então, rebelde, precoce, a fala é rápida, pode ser devagar também, mas predominantemente é rápida, inquieta, hiperativa, não vai ficar sentado em um lugar apenas. E essas pessoas não toleram injustiça. Em qualquer lugar, se houver injustiça. Isso é muito específico. Nós perguntamos a eles, ok, você não tolera a injustiça, mas e aí o que você faz?
E aí o paciente diz, bem, aí eu vou e vou lutar até o ponto que eu consiga justiça. Eu vou ver até o final, até sair a justiça. Então, vamos supor que existe uma briga de rua. Ainda assim, você iria lá salvar a pessoa? Sim, sim, eu iria. Eu primeiro tentaria entender quem está certo, quem está errado. E se eu chego a uma conclusão, eu vou lutar para a pessoa que está correta. E eu vou até o ponto que a outra pessoa seja punida. Então, eles têm essa habilidade de lutar, de desafiadora, são lutadores. Eles nadam contra a corrente, ou eles vão contra a maré. Ou seja, sempre que há pressão, sempre que haja corrente de pressão, eles sempre vão contra. Esse é o Mercúrio. O Mercúrio é personalidades positivas. E uma das entradas, um ponto de entradas é a salivação. Nós perguntamos a eles, você tem muita salivação durante a noite, quando você vai dormir? Você tem muita salivação? E invariavelmente a resposta é sim. Mercúrio tem uma excessiva salivação, uma cialorreia excessiva, que molha o travesseiro. Pode ser tão quente quanto frio. Vou mostrar agora para vocês. Olha lá. Devido à reação histórica, ele pode ser frio ou quente. Não existe nenhuma inquietude, não existe nenhum desafiador, ele não é desafiador e não há nenhuma habilidade para luta no Mercúrio. Argento nítrico. Eles são muito apreensivos e antecipadores. Eles estão sempre em pressa. Eles estão falando rápido. As mãos estão sempre mexendo. São muito ansiosos e apreensivos. E eles comem muito rápido. Eles escrevem muito rápido. Eles começam a pensar. Você pode começar a pensar, será que ele é um argento? É predominantemente do lado esquerdo. Quando eles tentam provar para as pessoas que eles estão corretos, e isso é platina, ele quer sempre mostrar que ele é alguma coisa. E para mostrar isso, eles são impacientes, são apressados. E aí ele não é notado. E quando ele não é notado, ele de novo se sente negligenciado, especialmente nas idades mais velhas. Pessoas mais velhas, quando eles começam a ficar mais velhos, eles começam a ser negligenciados depois que eles fizeram tanto na vida deles, trabalhando e fazendo tanto pela família, pelos filhos. E aí, na velhice, eles não são cuidados, eles não recebem atenção e eles se sentem, então, negligenciados. São pessoas geralmente suaves que querem atenção. E isso pode se complementar, no vice-versa. Então você pode retirar o argento se não há pressa, se não há antecipação e se não há inquietude. Como eu disse, sulfur. Eu esqueci de dizer uma coisa importante. Nós vemos você tem o calor na planta e na palma das mãos, na planta dos pés, e invariavelmente a resposta é sim. Muitas vezes é de manhã, muitas vezes é à noite, mas ela está sempre quente e você pode verificar e sim, realmente ela é quente, ao toque mesmo, como o fósforo ali com o sépia e laquesis. Calor nas palmas e nas plantas dos pés, das mãos e dos pés, respectivamente. Outro ponto que a gente perdeu no sulfur é aquele sono incontrolável. Dorme demais.
Se começa a ler poucas linhas, ele cai de sono. Começa a ler pouquinho, se eu começa a assistir TV, dorme também. Como o caso que o doutor mostrou ontem. E ela estava cozinhando e acordou quando a mão queimou. Então, o sono é incontrolável. Seja lendo, seja fazendo... viajando de trem, dirigindo. Então, o sono é incontrolável. Brionia. Lado direito. Uma pessoa ditatorial, nervosa. E o negócio está no seu sangue. São pessoas muito boas de negócio. Pessoas que obtêm sucesso nos negócios. Eles gostam de comida quente. Como o licopódio e o tiridônio. Eles têm geralmente alívio quando fazem pressão forte no lugar. Eles dizem: doutor, pressione aqui bastante forte que eu vou me sentir melhor. Então você pode começar a pensar em Brionia. Eles têm sede. Eles não têm muito tolerância para o calor e para o verão, por exemplo, ou o sol. E muito importante, eles são lutadores, como no Mercúrio. Quanto mais vocês coloquem em pressão, mais eles vão ter sucesso. Então, na história de pacientes com Brionia, você sempre vê que os pacientes têm sempre uma postura muito positiva e muitas habilidades de luta. Eles realmente sabem lutar para o sucesso e pelo sucesso. E eles realmente respondem melhor sob pressão. Respondem muito bem sob pressão. Nátrium. Nátrium muriático. Você pode ter três cruzes de raiva e 3 cruzes de suavidade, mas são pessoas muito sensíveis, desde a infância até a vida adulta. Quando eles estão sendo ainda lactentes, se eles são agredidos, eles não expressam muito isso, eles toleram bem. Eles são mentalmente e fisicamente muito sensíveis. Fisicamente, especificamente, ao sol e à música. Eles são muito sensíveis. Esse é o marco principal do Nátrium. Ele sempre que é colocado ao sol, ele tem dor de cabeça ou alguns outros problemas. Este é o principal sintoma para retirar o Nátrium. Se ele não tem um agravo quando é colocado ao sol, você pode eliminar o uso do Nátrium. O elemento muriático faz com que o Nátrium seja associado a apenas uma pessoa. Ela gosta de uma anexação, de ficar anexada a uma pessoa. Ficar ligado a uma pessoa, seja a mãe, seja a mulher, apenas com uma pessoa e não com muita gente. Ao desejo de ter, então, uma ligação com uma pessoa só. Eles são sensíveis, eles não gostam de dó deles e de ter dó deles e de consolo. O consolo agrava os sintomas. Eles não se misturam muito facilmente. Eles tentam fazer amizades que não os machuque. E ele gosta de ter animais domésticos e também de ter brinquedos para brincar. Nós sabemos que essas coisas, porque eles sabem que essas coisas não vão machucá-los, eles são muito sensíveis, então eles gostam de cachorros, de gatos e de brinquedos assim leves, porque eles são sensíveis. Eles são geralmente lado esquerdo, têm calor e são sedentos. Se não houver, então, se eles não são sensíveis, não há nenhum agravo à exposição solar, se eles não têm calor, então nós podemos eliminar essa possibilidade.
O ácido fluórico é muito interessante. Pacientes com estamina excessiva. Eles podem trabalhar 48 horas sem ficar cansado. Quando você vai investigar na história e perguntar para o paciente quais são os seus tempos de trabalho e como você trabalha, ele diz: doutor, as minhas horas de trabalho são 9 da manhã até 9 da noite, e se eu tenho muito trabalho eu posso continuar trabalhando, e no outro dia de manhã eu trabalho de novo. E você não fica cansado? Não, eu trabalho com muita facilidade. Isso não é um problema para mim. Então, estamina excessiva, muita energia para trabalhar. Mais energia que os colegas. Mas eles não têm nenhuma ligação, pessoal, nenhuma relação. Pessoas que não conseguem ter relação, não tem amigos, não tem relações amorosas, nenhuma relação com a família até. Se a relação está ali, ela vai haver com a mulher por gratificação sexual. Devido aos elementos do flúor, eles vão ter mais libido sexual, que deve ser gratificado, e aí, se tiver alguma anexação, alguma relação, vai ser, então, com a mulher para ter gratificação sexual. Especialmente pessoas que viajam muito, são geralmente pessoas de negócio que viajam muito, de Brasil para a Índia, Índia para o Brasil, Estados Unidos, sem ter esse jet lag. Jet lag é essa diferença de fuso horário. E eles podem simplesmente começar e trabalhar imediatamente. E aí nós começamos a pensar: será que ele é um ácido fluórico? Não sentem muito jet lags, podem começar a trabalhar rapidamente. E pessoas que mudam seu trabalho frequentemente. Eu lembro de um caso do meu pai, onde a pessoa mudou de trabalho já 15 vezes. E ele era um indivíduo com muito sucesso, tinha muito dinheiro, muita fama, mas ele mudou de trabalho 14 vezes. E nós perguntamos: por que você mudou tanto de trabalho? Meu pai perguntou. E ele disse: eu gosto de atingir um alvo. E o que nós achamos? Ele gostava de entrar em companhias que estavam lá embaixo no mercado. Ele entrava nessa companhia, então, nessa empresa, levava a empresa até um nível em particular que dava sucesso para ele. Ele saía dessa empresa e ia para uma outra, na mesma situação. E essa empresa, então, estava baixa no mercado, do mesmo jeito. E, de novo, ele se unia a essa companhia, entrava ela, melhorava e saía de novo. Então, a rubrica que foi selecionada aqui é buoyancy, porque não há nenhuma ligação com nenhuma companhia especial. E quando ele entrava nessa empresa, e quando ele tinha se satisfeito, ele saía, melhorava a companhia, essa empresa, e saía. Nós prescrevemos ácido fluórico porque não havia nenhuma relação emocional. Outra coisa que nós utilizamos no ácido fluórico, nós perguntamos ao paciente: o seu cabelo e as suas unhas crescem rápido? E a resposta tem que ser sim, devido ao elemento fluórico, do flúor. E então as unhas crescem rapidamente e os cabelos também. Também, especialmente em crianças, eu vi ele prescrever ácido fluórico, e um dos pontos de entrada era que o pai dizia pra gente que sempre, todo dia, a criança queria um novo brinquedo. Se eu der um brinquedo a ele, ele vai começar a brincar com esse brinquedo, e no segundo dia ele quer um novo. Ele nunca vai mais olhar para aquele brinquedo dito antigo. E também nas roupas,
Sempre que nós compramos uma roupa para ele, ele nunca vai usar a roupa anterior. 1 ou 2 dias ele vai usar, vai gostar, mas depois ele quer uma nova. Ele quer mudança, ele quer tudo novo, quer sempre coisas diferentes. E quando nós perguntamos a ele, ao pai, ele pode ficar sem você? Ele diz, sim, claro. Sempre que eu os deixo na casa dos amigos e sempre que eu os deixo na casa dos avós, ele não se importa se os pais vão voltar, não vão voltar. Ele simplesmente nem lembra. Ele pode ficar sozinho e brincar sozinho durante muito tempo. Esses são os nossos pontos de entrada. Se a criança pode ficar sem desejar os pais perto deles, ou a mudança de brinquedos muito rápida, a mudança de roupas muito rápida, com estamina excessiva, não existe sono à noite, ele pode brincar ao longo toda a noite, e estamina excessiva, por exemplo. Então, essa é uma pessoa de ácido fluórico. Ópio, já foi discutido. Iocimos também nós discutimos. Então não houve discussão do Iocimos. Então, uma pessoa contraída. Eu não falei nas outras magnésio sulfúrico, magnésio carb. Especialmente pessoas mais velhas. Eles têm um estado de contentamento melhor, ou entram mais na espiritualidade, no espiritualismo. Eles começam a pensar, você pode começar a pensar que essa pessoa é ópio, sulfúrico ou magnésio. Você está falando do ópio, então? Eles não são muito... magnésio mur. Magnésio mur, ao contrário do ópio, eles não são muito vivazes, eles são mais introvertidos. Eles vão falar apenas quando eles se tornam próximos daquela pessoa, íntimos daquela pessoa, ou amigos. Uma personalidade muito estável, sempre sorrindo, como a Lumina. O magnésio mur tem a personalidade sempre sorrindo. O elemento muriático faz com que ele se relacione com uma pessoa. Ele se afecciona, seja pela mãe, seja pela esposa, mas sempre uma única relação. Ele não vai estabelecer relações mais íntimas, mais próximas com muitas pessoas. E o elemento muriático faz com que as feições dele sejam muito duras. O nariz tem uma feição assim mais aguda, mais agudizada, os olhos também, enquanto que no magnésio carb ele é mais psicose. Então o rosto é redondo, o nariz é mais arredondado e a afecção do trato gastrointestinal é predominante. Então, eles têm muitas queixas gastrointestinais. E o magnésio sulfur é mais extrovertido. O magnésio carb e o magnésio mur são mais contidos. O magnésio carb é mais extrovertido, mais no lado espiritual e mais na esfera psicológica e filosófica. E o corpo deles é geralmente forte, alto e aspecto facial arredondado. O elemento sulfúrico, que faz com que eles fiquem alto e que tenham feições arredondadas. Nós estamos falando sobre o ópio agora. Nós retiramos o ópio se os sentidos não estão agudizados, se
cérebro não é rápido, raciocínio rápido, e se não há contenção da personalidade, se não há personalidade contida. Se nós não achamos essas três coisas, nós retiramos, nós descartamos o ópio. Como eu disse, Yossiamios, pessoas joviais, extrovertidas, vivazes. Um ponto que eu perdi são pessoas muito curiosas e muito corajosas. Eles, quando tem eles têm muitas reclamações porque é muito baguncenta a criança na escola, é muito curiosa, ela brinca muito, ela puxa o cabelo, ela irrita os colegas. Uma criança muito atentada, vamos dizer assim. E especialmente nas crianças, nós perguntamos, será que o seu filho toca muito as genitais? Invariavelmente achado que a criança com Yossiamos toca muito os seus genitais, frequentemente. São muito rápidos de raciocínio, inteligentes, espertos. São pessoas muito doadoras, muito generosas. E nós nunca ganhamos uma batalha de discussão com uma pessoa Yossiamos. Eles são bastante rápidos e são de raciocínio muito rápidos. Não tem muita vergonha, não tem muita timidez. Eles são muito generosos, extrovertidos e sempre estão falando a verdade. Eles, então, tocam muito, eles falam muito, conversam muito. Eles têm uma natureza muito selvagem. Eles não são infantis, mas eles se comportam como uma criança nesse sentido. Eles podem ser lado direito ou lado esquerdo, ambos podem ser dominantes, tanto o esquerdo quanto o direito. Podem ser no Yossiamos. E são quentes, geralmente sedentos. Laqueses, de novo, são pessoas joviais, extrovertidas e que fazem muitos gestos, que mexem muito. Eles são muito rápidos e têm um raciocínio muito rápido. Agora, eles são manipulativos e são meio assim, vamos dizer uma palavra brasileira, sabonetes, assim. Eles sabem escapar e encontrar as trilhas para o sucesso. Seja pagando, por exemplo, corrupção ou fazendo tráfico de influências para atingir o seu objetivo. São muito manipulativos e devido a esse raciocínio rápido e a essa maneira de lidar, eles são muito compreensivos, eles entendem as coisas muito rapidamente e compreendem. Isso é muito interessante, porque quando você está pegando um caso e nós estamos tentando explicar para um paciente o que nós vamos fazer, ou como nós vamos tratá-lo, etc., essas pessoas são muito rápidas e são muito ativas, têm o cérebro muito ativo, e eles entendem as coisas muito facilmente, eles entendem rapidamente, então a compreensão é muito boa, muito rápida. Eles são pessoas muito diretas. Mas, como eu disse, sensibilidade é a marca. Como eu disse, eles são lado esquerdo, eles têm sensitividade, muita sensibilidade na região do pescoço e na região da cintura. Uma coisa muito importante que eu não posso perder é que o sono piora as queixas. As queixas são agravadas pelo sono. E as pessoas com laqueses, as pessoas de laqueses, eles melhoram quando param. Então, o sono piora e as descargas melhoram. As paradas melhoram. Eles estão, você pode pode descartar essa possibilidade de laqueses quando não tem sensibilidade ao toque, quando pode tolerar bem as roupas, não há sensibilidade, né, em torno da cintura,
e quando eles não têm um raciocínio rápido, quando têm um cérebro de raciocínio rápido. Podemos parar por aqui ou vamos fazer o break? Então nós vamos fazer uma pequena parada aqui. Obrigado.